né? Lucas 2, nós vamos pegar aqui o 46, vai falar assim, ó. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. Depois a gente continua, amém? Resumindo, né, irmãos? Eles estavam indo, eles foram para Jerusalém, para a festa da Páscoa, né? E todo homem deveria participar, claro, levar sua família também, mas o homem, né, pelo menos uma vez no ano tinha que estar lá. Esse aqui era a festa da Páscoa. Acabou, estavam voltando, amém? Falei, se Jesus fosse um guri manhoso, né, um criado a pão de ló e todinho, na hora Maria sentir falta e ia correr atrás, né? Mas eles deviam ser uma pessoa muito dada, como fala, né? Ah, não, deve estar no meio dos parentes, amém? Na hora de voltar para casa, né? Então olha que gurizinho que já devia ser desde pequeno diferente, né? Senão a mãe ia ficar apavorada, né? Aí depois de alguns dias vamos não achar. Vamos voltar, né? E aí eles voltaram e 3 dias, irmãos, não me perguntem porque não foram no primeiro. Onde é que eles deram tanta volta assim em Jerusalém? Não me pergunte. Mas o 3º dia eles acharam ele lá no templo. Amém? A Bíblia não fala nada, irmãos, fora Lucas e alguns outros trechinhos, sobre a infância de Jesus. Amém? O pessoal especula, mas não tem. Se Deus não botou nada sobre a infância dele, não é que ele não é importante, mas para a salvação não é relevante. Tudo que está relevante para a nossa salvação está na Bíblia. O que não dá, o que não é relevante, Deus não colocou, amém? Nem tudo que aconteceu está escrito, né? Mas tudo que está escrito é relevante. Então, se isso aqui é relevante, vamos ficar com isso aqui. Vamos especular o que ele fez, o que ele deixou de fazer, não sei, né? Mas aqui está falando um aprendizado para nós. Aqui ele estava mais ou menos com 12 anos, né? Era uma criança. E ele já estava ali sendo preparado, claro, para a missão dele, que seria só com 30. Então vou aprender. Primeira coisa que fala, né? No versículo 46 ali, fala assim, ó, passados 3 dias o acharam no templo. Amém? Então, é o primeiro lugar que eu falei, por que eles não foram direto lá, pastor? Tu pergunta para eles no céu, porque eu não sei. 3 dias. Quem sabe nós vamos no templo. Estava lá ele, né? E ele também não foi para Jerusalém para ficar passeando, né? Hoje às vezes a gente vê pessoas assim, vão fazer peregrinação lá para não sei aonde, aí a pessoa já é batizada, aí se batiza de novo no Rio Jordão. Que piada, irmãos, né? Aí a pessoa vai lá e por onde Jesus andou, e ela acha que ela vai ter uma experiência espiritual maior, que ela vai ser mais consagrada. Como se isso fosse verdade, o pessoal que mora lá, porque não são todos, não é verdade? A não ser que uma pequena parte, a maioria ainda rejeita Jesus como Messias, amém? Então não é o lugar que vai me fazer, senão eles estariam lá, não é verdade? Todo mundo convertido. Então, se a pessoa quer ir conhecer, até para turismo, amém? Isso é um sonho que eu tenho, né? De um dia eu e minha esposa, depois a gente leva as filhas, mas de um dia levar, né, nós lá conhecer, mas só por turismo, amém? O senhor vai lá se banhar na água do Rio Jordão? Por que? Eu sou batizado nas águas? Não, eu vou conhecer para turismo, amém? Para olhar, para tirar foto, mas, né, não tem nada de, uma experiência espiritual. Se eles lá não têm e moram lá, eu vou sair do Brasil para ter lá. Então, não é o lugar, amém? Ainda mais hoje a nova aliança, o adorador verdadeiro adora o Pai em espírito e em verdade. Então, não é o templo no sentido de um lugar, né? Mas hoje é o templo no sentido de nós congregarmos. Então a primeira coisa, ele estava no templo. Olha só o que a palavra fala para nós aqui, Efésios capítulo 5. Vamos ler aqui, ó, Efésios capítulo 5. Olha só o que fala o versículo 8, diz assim, ó, versículo 8. Porque noutro tempo ereis trevas, mas agora sois luz no
Senhor. Eu falei, não sou um girassol, eu sou uma lâmpada que brilha e ilumina quem está na escuridão. Amém? E a boa notícia é que se elas aceitarem o meu Jesus, também vão brilhar na escuridão. A luz não é só minha, a luz é de Deus. E aquele que aceitar vai brilhar também, né? Então, antes eu era treva, mas agora eu sou luz no... Então eu não fico catando a luz, eu estou na luz. Se eu sair da luz para buscar a luz, eu estou desviado. Então na nova aliança eu estou na luz. E a luz está em mim. Então eu não estou catando a luz. Isso é no Antigo Testamento. Né? Na nova aliança eu estou na luz. Se eu sair para buscar a luz, eu estou desviado. Né? E o que mais que a palavra fala? E andai como filhos da luz. Então o filho da luz, não, como eu falei, não é um ambiente na nova aliança, né? Não é um ambiente que faz a pessoa, mas a pessoa tem também o quê? Que andar num ambiente que é um filho da luz. O filho de Deus não vai no bailão. Ia quando tinha trevas, quando era trevas, na verdade. Hoje a gente evangeliza a pessoa, mas não vai passar da porta para dentro. Amém? Filho de Deus não vai no carnaval. Eu vou lá para assistir o desfile. Tem tanto desfile mais bonito, tem 7 de setembro, né? Tem o 20 de setembro, aqui para quem não sabe, né? É a Revolução Farroupilha, a pessoa está vendo em casa, né? Que isso? Né? É a Revolução Farroupilha. Tem tanta coisa que presta para ver desfile, né? Tem que ir no carnaval, já falou o nome, carnaval. Filho de Deus não vai no carnaval, nem fica vendo em casa pela televisão, não é verdade? Deus não está no carnaval, o carnaval não é de Deus. Eu oro pelos meus parentes, amigos, pessoas que estão lá, para que se convertam. Mas eu era treva, eu ia. Agora eu sou luz, eu ando como um filho da luz. Então agora que eu sou filho da luz, eu não ando em qualquer ambiente. Pode falar, não é o ambiente que faz a pessoa, né? Mas agora que eu sou de Deus, tem que aprender a me comportar. Não é qualquer ambiente, amém? Não é qualquer lugar. Não é agora em qualquer lugar que eu vou estar. Tem lugar que o crente não pode estar, né? Tem lugar que o crente ele pode ser sal orando, né? Mas não sal lá presenciando, isso é o presente na verdade, né? Em nome de Jesus. Então, agora andai como filhos da luz. Aí fala assim, ó, porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade. Aí depois fala, aprovando o que é agradável ao Senhor, entendeu? Eu estou aprovando, ou seja, vivendo naquilo que é agradável ao Senhor. Então, de novo, falo, é o ambiente, é o lugar, né? Passou, mas lá no meu trabalho, só eu sou crente. Glória a Deus. Mas lá você tem que trabalhar, você vai lá para trabalhar. Mas o que eles fazem depois do expediente? Se tu fizer junto com eles, você é desviado. Mas lá no ambiente de trabalho, bom dia, boa tarde, boa noite, tratar todo mundo com educação e no que possível for ter paz com todas as pessoas. Agora, depois do expediente, vamos lá ter uma churrascada com cerveja. Olha, não vou. Por quê, pastor? Porque eu vou lá ficar, vou voar de boca naquela garrafa de cerveja? Se fizer, já é desviado. Já está só arrumando uma desculpa, não é verdade? Mas não é isso não. Não, ali eu não vou frequentar. Não, mas ele falou que se eu for lá na festa com ele, ele vem na igreja comigo. Eu não vou na festa com ele e eu vou orar para que ele venha pela igreja comigo, não é verdade? Então, quer dizer, tem lugares que eu vou tomar cuidado. Mas ali, né, o pessoal foi fazer um aniversário, né? Amém, às vezes o aniversário tem lá bebida, mas eu não vou ficar naquela mesa cheia de bebida, não. Vou ficar no meu canto, né? Vou ali e tal, não é verdade? Porque tem um ambiente também que o cristão vai ter que participar. Mas também tem um ambiente que ele não pode o quê? Participar. Vou lá na festa junina. Fazer o quê? Festa junina é Santo Antônio, São José, São Pedro, São João. Na verdade, já fala o nome. Não tem nada lá para mim, amém? Não tem nada lá para mim. Não preciso ir nesses ambientes para comemorar, para fazer festa. Não preciso lá tomar quentão. Não precisa, né? Tem outras coisas que eu posso fazer em nome de Jesus, amém? Tem outras coisas que eu posso estudar, tem coisas que mais tem que vigiar. Então, o crente tem que sim cuidar do seu ambiente e onde é que ele está, não é verdade?
Que mais? Aí vai falar aqui no 11, ó. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes Aí não podemos condenar. Não podemos condenar, falar, tu tem que ir para o inferno. Esse julgamento a Bíblia proíbe. Mas tem vários julgamentos que a Bíblia permite sim fazer. Porque lá em Mateus 5, quando ele fala para não julgar, também fala que é para julgar os falsos profetas. Também fala que é para julgar a árvore pelo seu fruto. Amém? Então não podemos condenar, no sentido de julgar, no sentido de condenar para o inferno. Tem que ver, mas condenar no tipo de não aceitar, condenar no tipo de não aprovar, claro que sim. Está aqui, ó. Antes condenais. É pecado ver televisão? Não, mas eu não vou ver o que é pecado na televisão. É pecado na internet? Pecado na rede social? Não, mas aquilo que é pecado na rede social eu não quero saber de nada, não. É pecado contar uma piada, pastor? Depende que tipo de piada que é. É duplo sentido? Não quero saber. Amém? A crente não fala palavrão nem quando martela o dedo. Não fala palavrão, na verdade. Crente não tem a linguagem pesada. Mas não. Amém? Então nós temos que condenar, ou seja, de não fazer. Não é tudo que eu vou ver na televisão, não é qualquer filme que eu vou assistir, não é qualquer ambiente que eu vou frequentar. Tem também que ter sim essa separação. Como eu falei, não é um ambiente, não é um lugar que me faz mais ou menos de Deus. Amém? Mas é o lugar, como eu falava na semana passada sobre a roupa, né? Crente precisa usar roupa social. Terno e gravata não é roupa de crente, isso aí não é roupa de mulher crente. Isso é uso e costume de igreja. Se fazem para a glória de Deus, Deus abençoe. Amém? Mas não vem condenar nós que não entendemos que, né? Mas a mulher também vai usar qualquer calça? Não, vai usar uma calça com modéstia. Amém? As mulheres que são crentes e têm vergonha na cara sabem como é difícil vocês comprarem roupa. Porque hoje a costura, o aperto, é tudo para sensualizar, não é verdade? As irmãs aqui que são crentes e têm vergonha na cara sabem como é difícil comprar roupa. Você que tem filha adolescente, jovem, sabe como é difícil comprar roupa. Para o homem também, né? Mas é porque é tudo sensualizando. Hoje tudo tem, né? Tudo com duplo sentido, não é verdade, moço? Isso é uma coisa que não cabe a nós. Então a mulher, Deus vai saber se vestir com modéstia. Se está de saião, se está de calça, tanto faz. Isso é costume de igreja. Não é Bíblia que manda fazer isso, né? Vai andar com modéstia. O homem é a mesma coisa também, não é verdade? Vai usar aquela roupa com modéstia, com sabedoria. Amém? É isso aí, né? A beleza do seu homem, do homem para a sua mulher. E a beleza da mulher é para o seu marido. E deu. Né? Então, condenai-os. Que mais? Porque o que eles fazem, 12, o que eles fazem oculto, até dizê-lo é torpe. Então, tipo assim, né? Não precisa dar muita explicação para não, né? Vai falar assim, ó. Mas todas essas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz. Porque a luz tudo manifesta. Amém? Então, vou andar na santidade de Deus. Né? E aí aquela pessoa vai ver o que? Que alma diferença. Puxa, mas olha, eles vão na igreja lá, eles comemoram, não tem bebida, não tem droga, não tem coisa errada. A gente sai feliz de verdade, né? Estão lá cantando palmas, né? Soltando a voz, cantando para Jesus, estão lá. Tem alguma coisa diferente. Irmãos, não vamos ganhar o mundo pela igualdade, mas é sendo a diferença. Não precisa fazer balada gospel, forró gospel, carnaval gospel, festa junina gospel. Misericórdia, irmãos. Eu não vou atrair o mundo pela igualdade, eu vou atrair o mundo pela diferença, porque não há comunhão entre luz e trevas. E a pessoa vir falar, nem na maior festa que eu participei, eu achei tanta alegria como na casa de Deus, tanto feliz agora eu sou como Jesus. Amém? Claro, a pessoa vai ter lutas com certeza, mas digo assim, ó, a alegria da salvação. Amém? É maravilhoso, né? Então, eles acharam no templo, porque não sei aonde é que eles foram procurar antes. Não pergunte para mim.
Mas José e Maria, não sei o que eles estavam fazendo. Quando tem... mas quem sabe nós vamos no templo. Estava lá. Amém? Estava no ambiente. Depois eu vou falar até um pouquinho mais sobre isso. Então, primeira coisa, o ambiente, né? O que nós vimos lá depois, irmãos? Que ele estava no meio dos doutores. Claro, a gente sabe que depois, irmãos, muitos daqueles doutores, que são os fariseus, são os escribas, doutor da palavra, né? Mestres, né? Eles vão bater de frente com Jesus. Na verdade, os mais, entre aspas, difíceis de Jesus tratar, né? Foram esses religiosos, né? Mas ele não desrespeitou ali. Devia ter muita pessoa boa ali. E ele estava onde? No meio dos doutores. O que uma criança de 12 anos quer da vida? Bota um videogame ali e esquece, né? Falei, nós temos até cuidar com nossas crianças, né? Quer ver? Vamos passear? Não quero. Porque fica enfiado ali jogando videogame na internet, falando o quê? Né? Aí depois vira um bicho do mato, não passa entrevista nenhuma, tem dificuldade social, né? Por quê? Porque fica ali enfiado naquele videogame ali. Tá errado. Tem hora para começar e tem hora para desligar. E se não obedece, toma e guarda. Porque quem manda em filho é pai e mãe. Filho não se manda. Eu digo filho que está, no caso, né, faz de criação. Amém? Depois de adulto aí tem que orar para ele, né? Digo assim, amém? E deu para a bola, irmão. Meu filho não quis vir acordar de manhã cedo para vir na igreja. O que ele ficou fazendo em casa? Aí tu chega em casa e tá lá na internet, no YouTube, muito bonito. Exemplo que você não para ele, né? Tem que dizer, vamos para a igreja. Tá frio? Vamos para a igreja. Tá calor? Vamos para a igreja. Tá chovendo? Vamos para a igreja. Amém? Tem que ensinar pelo E. Mas eu vou obrigar, pastor? Vou. Mas depois ele vai agradecer. Obrigado, pai. Obrigado, mãe. Né? O Senhor plantou Jesus no meu coração aí. Aí o bom é quando você nem tem que convidar. O próprio, né, já desperta no coração. Então toma cuidado, meus amém? Tem muita criança com problema de visão, usando óculos, criança com artrite nos dedos, com aquela falta de sensibilidade fina, né? Porque elas passam muito ali a tela, daí alguns trabalhos manuais já tem dificuldade. É só você pesquisar, isso aqui não é toda a minha cabeça, né? Elas estão com dificuldades na escrita, elas estão com dificuldade na coordenação motora fina, né? Por quê? Porque é o dedinho ali, aplicativo aqui, né? Elas ficam bravas, ficam estressadas, as crianças não sabem esperar, elas querem. Não estou dizendo que a internet não usou o videogame ou o tablet é o culpado, amém? Mas isso é um estalo, um gatilho, muitas vezes, na verdade. Mas é errado quando o teu filho fica sem internet e começa a te incomodar. Tem coisa errada. É errado quando o teu filho fica sem internet e começa a ficar impaciente. É algo chamado no cérebro dopamina. É um prazer, é uma necessidade. Deixa eu falar, é um vício. Né? Aí depois vai mal, fica doente e tal. Então nós temos que vigiar. Jesus, irmãos, ele tinha 12 anos. Cara, é Jesus, né? Mas tipo assim, ele não era muito novo para aprender, não. Amém? Meu filho é muito pequeno para ficar no culto. Traga ele. Onde é que Jesus estava? No meio dos doutores. Não estava lá jogando bola, bonito com as coisas. Talvez ele fizesse isso, né? Mas ele estava no meio dos doutores. É ali que ele estava ali. Ensine. Eu quero aprender com quem é maior que eu. Claro que depois ele é o auge, né? Mas ele estava ali como um menino. Amém? Então não tem idade para nós ensinar a criança. Meu filho só tem 10 anos. Já tem que levar a ser batizado no Espírito Santo, gente. Por que tem que esperar fazer 16 anos para ser batizado no retiro da igreja? Por que não faz busca do Espírito Santo? Quem diz que tem idade? Amém? Ninguém é muito novo, ninguém é muito velho. Não tem esse negócio não. A gente que às vezes não ministra como deveria ministrar. E a culpa é nossa. Então ele estava no meio dos doutores. Olha só, até isso aqui eu preguei um pedacinho quarta-feira. Quem não viu quarta-feira perdeu uma baita palavra. Aí depois escuta lá a gravação, que mensagem linda. Olha,
Provérbios capítulo 13. E eu não falo isso porque sou eu que prego, tá, moça? Eu falo isso porque eu recebo, né? Então eu entrego o que eu recebi. Nossa, que mensagem linda de quarta-feira. Provérbios 13, vamos pegar aqui o 10. Então a primeira coisa, nós temos que procurar a nossa companhia. Mas a Bíblia fala, a má companhia corrompe os bons costumes. Primeiro, aquilo não está falando de conversa. Lá está falando, irmãos, que tinha um grupo em Coríntios 15, né? Que negava a ressurreição de Jesus. E outros falavam que Jesus até ressuscitaria, mas só que os outros crentes não ressuscitavam. Tipo assim, acabou, é só para essa vida, amém? Então essa conversa de que não tem uma vida futura, essa conversa de que não tinha uma ressurreição futura, essa conversa de que morreu e acabou, começou o quê? Corrompeu os bons costumes. É isso que a palavra fala. Eu não posso falar que um versículo fala de mandioca quando ele está falando de jabuticaba. Não, ele está falando de mandioca. Eu não posso distorcer as escrituras. E é isso. A pessoa perde a esperança no futuro, né? Começa a dar ouvidos para essas más conversações e se corrompe, é verdade? Se morreu, acabou, eu vou viver a minha vida, né? Mas claro que não acaba. Jesus vai nos dar a salvação. E é isso aí. E aqui em Provérbios 13, 10, fala assim, o 13, 10. Da soberba só provém o quê? Todo barraqueiro é orgulhoso. Toda barraqueira é uma orgulhosa. Ponto final. E não tem conversa. E se fizer barraco, só comprova o que eu estou falando. E se não fizer, comprova do mesmo jeito. Porque a Bíblia fala que da soberba só provém a contenda. Mas olha só, mas com os que se aconselham se acha a sabedoria. Amém? Ouvir, aprender. Ele estava onde? No meio dos doutores. Ou seja, ele estava junto com quem era maior que ele. Isso não é uns bajulo, né? Isso não é nada disso, né? A gente tem que procurar estar com quem é maior do que nós. Depois eu vou falar que tem a hora de nós ministrar, né? Como eu falava na quarta-feira. Depois você vê a pregação de quarta-feira, muito lindo, né? Mas é isso aí. Com conselho se acha o quê? A sabedoria. Então é aquele que recebe o conselho, aquele que busca o conselho, aquele que procura aprender, amém? Às vezes você dá uma ferramenta para, por exemplo, no celular, né? Um faz coisas boas, edifica, leva a palavra, e outro só joga joguinho e posta reels. Divando. Né? Às vezes o pessoal fala, tá usando, não, o recurso que eu tenho é o mesmo que tu tem, vai usar. Não, foi isso o tempo que eu dava tudo mastigadinho, na verdade? Por que tu não tem? Tá aqui, pesquisa, né? E assim dizer, é buscar, amém? O homem de Deus, a pessoa de Deus, a mulher de Deus, tem que ter essa curiosidade, mas não é essa curiosidade, diabólica, né? Porque a gente que fica questionando e não chega a lugar nenhum, porque é só questionando e nada se aproveita daquela vida, não é verdade? Não. Eu vou meditar. Vamos falar um pouco mais sobre isso, né? Então, e aí no versículo 20 vai falar assim, todo mundo conhece esse versículo, né? Esse tem que ser um dos versículos que você precisa decorar. Né? O povo vai dizer, é ruim de Bíblia, né? Porque falta ler mais a Bíblia. Esse aqui você tem que decorar. 20. Anda com os sábios e serás sábio. Viu? Mas o companheiro dos tolos será o quê? Todo mundo influencia, todo mundo é influenciável. E a palavra fala que eu posso ser um boca aberta, um tolo. Mas se eu tiver humildade e começar a andar o quê? Com os sábios, no final eu vou ser o quê? Como é que você afia uma faca, uma tesoura? É com água? É com uma folha de papel? O que você faz, irmãos? O que tem que ter para você afiar uma faca, um instrumento? Tem que ter Quero ver se você é bom em física. Atrito. Amém? Amém? Ou se deixa lá o afiador falar assim, conversa com ele.
Palavras afirmativas, tem a palavra afirmativa, vai te converter o gelatina. Né? Você deixa uma noite os dois cara a cara se olhando. É assim? Tem que ter um atrito. Não pode, moço, porque, né, como eu falei, aquele material que é feito, né, o afiador, ele tem, né, uma densidade maior do que aquilo que é afiado. Isso é básico, você aprende no colégio, né? E você então o quê? Faz um atrito. Né? E às vezes, como fala, é até invisível, mas ela está o quê? Na verdade está tirando um pedaço. Né? Porque está o quê? Está tirando aquela impureza, está tirando, às vezes é microscópico, mas está o quê? Com atrito está tirando aquilo que impede o quê? De afiar. Né? Que a palavra fala em Provérbios, não, Eclesiastes, né? Se eu me engano, 10 vezes fala, né? Se falta fio para o machado, tem que botar mais força. Então, irmão, porque tem que botar muita força, está faltando afiar. Né? Então, o tempo passando afiando o machado não é desperdício. Na verdade, o quê? É um trabalho inteligente. Né? Ah, mas eu sou muito trabalhador, mas não quer dizer que é produtivo. Não é o trabalho em si, mas é o quê? É o trabalho inteligente. Aí o cara se arrebenta lá, até juntou uns gravetos lá cortados. Tá com as mãos cheias de calo vivo. Nossa, hoje eu trabalhei, tô cansado. Às vezes o outro até tá cansado, mas não tanto. Aí tu olha assim, olha o tamanho da pilha do outro. Mas por quê? Sabia que tem que afiar o machado também? Não sabia. Ou, né, o orgulhoso fala o quê? Que afiar machado nada. O que importa é a força de você bater na lenha. Tá, mas e por que a minha pilha é maior do que a tua? Olha aqui, eu tô todo esbaforido. Aqui. Eu também tô. Tô cansado, até com calo nas mãos. Né? Se bem que isso se resolve com uma luva grossa, tudo bem, né? Olha o tamanho da minha pilha. Irmão, no final a lenha vai dar para cozinhar mais, esquentar mais. A produção foi maior, não é verdade, moço? Então tem que ter um tempo de estudar. Vai, você que estuda, moço, desliga o celular na hora de estudar. A não ser que você é a parteira ou um geriatra que está de plantão, desliga o celular. É hora, eu digo a notificação, né? Desliga, bota no modo avião. Amém? Agora eu vou estudar. Se me mandar mensagem, azar, mandasse antes. Ou me manda depois. Ou fica no aguardo aqui até eu ligar. Agora é o meu momento. A pressão não vai determinar para que lado que eu vou. Mas tem que fazer aquilo. Ok, agora eu vou parar e eu vou estudar. Ou vou ler a Bíblia, não sei. Essa meia hora aqui é eu com Jesus, ou eu com os estudos. Amém? Terminei. Amém. Vou ligar a notificação. Pastor, avisei. Mas naquela hora eu estava ali, não é verdade? Então, tem que andar com os sábios, irmãos. Amém? Não vamos falar uma hora. Quarta-feira eu falava, né? Que vai chegar uma hora que nós também vamos ser o sábio que vai dar sabedoria para os outros. Né? Mas a escolha de andar com quem é mais sábio, a escolha de andar com quem é mais maduro, a escolha de aprender, né? A escolha de receber, né? Anda com os sábios, tu vai ser sábio. E o companheiro dos tolos será o quê? Afligido. Então ele estava no meio dos doutores, não estava no meio dos da gorizada. Talvez ele tivesse outra hora, mas aquela hora não era a hora. Aquela hora dele estar afiando o machado dele. Amém? Ele estava afiando não é com a gurizada jogando bola. Era o quê? Era com os doutores, com quem no momento sabia mais que ele. Amém? Só 12 anos ele tinha. E aí, pastor, o que mais que nós vimos, irmãos? Que ele estava lá, né? Lá no versículo antes ele fala que ele estava o quê? Ele estava no templo, no meio dos doutores, e estava o quê? Ouvindo. Amém? Que já também faz uma ligação, que faz parte também, né? O ouvir. Aí vai falar aqui, só para nós aqui no Salmo 143. Na verdade, né, vamos para trás um pouquinho, né? Mas já está ligado, né? Porque se eu vou escolher andar com aquele que é mais sábio que eu tenho que estar pronto o quê? Para ouvir, para aprender. Como falei,
Tem aquele, né? Às vezes a pessoa quer saber isso, saber isso, aí tu olha, tá, mas o que tu faz? E, ó, mais uma vez eu falo aqui pro pessoal da grade, né? Toda a grade eu dizia pro pessoal, meus alunos, né? Nós estamos aprendendo mais para servir a Deus e ao próximo mais. Ninguém está aqui aprendendo para botar lá o diploma na parede e não fazer nada. A igreja tem que ganhar com o teu curso. A tua família tem que ganhar com o teu curso. A sociedade tem que ganhar com o teu curso. Agora é só para falar, olha meus cursos. Tu não tem fruto nenhum. Não adianta nada. O que adianta? Quer dizer, é o conhecimento só pelo conhecer. Isso é orgulho. É só para dizer, olha como eu sei. Tá, mas tu faz alguma coisa com esse conhecimento? Não. Olha como eu sei. Adianta alguma coisa, irmãos? Não adianta nada. Né? Deixa que Deus faça a tua propaganda. Né? Vamos lá. Salmo 143. Eu estava aqui meditando, muito linda essa mensagem, inclusive. Né? Então ele estava o quê, irmãos? Ele estava ouvindo. Aí você vai lembrar de Tiago, fala, toda pessoa, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar. Né? Como a pessoa tagarela, tonteia. Irmãos, para mim é demônio ou problema de cabeça. Porque a pessoa normal, ela sabe a hora de falar e sabe a hora de ouvir. E a Bíblia fala que tem que ser mais pronto para ouvir do que para falar. É Bíblia e eu não vou mudar por causa de ninguém em princípio, né? Então, ele estava o quê? Ouvindo. Amém? Amém. Claro, futuramente ele né, amor, não preciso nem falar, Jesus era o perfeito, né? Mas naquela hora ele estava o quê? Sentadinho no meio dos doutores, ouvindo. Ai, meu filho não para quieto. Ensina ele a parar quieto, não. Salmo 143, versículo 7 vai falar assim, ó. Salmo 143, versículo 7. Ouve-me depressa, ó Senhor. O meu espírito desfalece. Não escondas de mim a tua face, para que eu não seja semelhante aos que descem a cova, né? Aqui não é a pregação de hoje, mas eu botei esse versículo e falei, né? Deus, se o Senhor não me ouvir e o Senhor não me mostrar a tua face, eu estou morto. Eu sou semelhante àquele que desce a cova, ou seja, você é um morto-vivo. Embora seja repugnante esses filmes e séries de zumbis, que é coisa de perturbado, né? Mas se vai lembrar um zumbi, eu vou virar um zumbi. Eu não estou morto fisicamente, mas espiritualmente eu sou um morto-vivo. Porque Deus virou a face de mim. Então, Deus, por favor, nunca vira a tua face de mim, eu preciso. Amém? Muito lindo, né? Não é a mensagem de hoje, mas eu botei aqui porque, né, falou comigo. Mas nós vamos pegar, na verdade, o 8 vai falar assim, ó. Faze-me ouvir a tua benignidade pela manhã, pois em ti confio. Amém? Ou seja, né, Deus de manhã cedo, aqui tanto pode se referir ao horário, mas tipo assim, né, a prioridade, né, Deus de manhã me faz, ou cedo, né, me faz ouvir a tua benignidade, ou seja, me faz ouvir a tua bondade, né, quem Ele é, né, conhecer Ele por quem Ele é. Senhor, se revela mais a mim. Hoje nós estamos na nova aliança, melhor ainda, né? Se revela mais a mim. Senhor, eu quero te conhecer. Deus, eu quero conhecer quem é o Senhor. Nós o amamos porque o Senhor nos amou primeiro. Então eu quero conhecer mais o que custou esse amor para eu poder te amar. Deus, eu quero te conhecer. Eu quero me aprofundar. Eu quero ouvir. Né? Então alguém tem que contar também. Né? Faz-me ouvir a tua benignidade pela manhã. E aí vai falar o quê? Depois o quê? Faz-me saber o caminho que devo seguir. Senhor, primeiro eu quero conhecer o teu coração, o teu caráter, eu quero ter comunhão. Depois, eu quero que o Senhor me diga o que eu devo seguir, não, o que eu devo fazer, porque a ti levanto a minha alma. Então, primeiro vem a adoração, primeiro vem a comunhão, primeiro vem a intimidade, depois vem o quê? A orientação. Um pai e uma mãe que só sabe mandar nos filhos, tem problema.
né? Não abraça, não beija, né? Não demonstra o amor. Eu falei, não precisa falar toda hora, te amo, te amo, te amo, te amo, né? Mas tu vê no cuidado, tu vê na importância, tu vê na provisão, amém? Né? E isso é importante. Claro que depois vai mandar, filho, faz tal coisa para mim, faz assim, faz assado, é desse jeito, mas não é só isso. Por isso que eu falei, né, irmãos, embora que eu estou aqui dando vários versículos para você, mas não é uma lista. Passo 1, ser santo, né? Eu vou arrumar 3 passos porque Pai, Filho e Espírito Santo. Aí o outro arrumou 7, porque 7 é o número da perfeição. Irmão, se tu quiser arrumar 70, tu vai, porque Jesus mandou 70, então eu vou arrumar 70. Não tem que ficar dando listinha para as pessoas. Né? Você tem que rever lá. Né? Não adianta só dando listinha. Vai mostrar Deus para as pessoas. Que Deus é bom, o caráter de Deus, o amor de Deus. Claro, também, como pregava, né? Vai ter sim o julgamento futuro, tal. Amém. Oh, Deus é maravilhoso, pastor. Graças a Deus eu preciso dele, preciso da face dele. Amém? Amém. Então agora, o que ele quer que eu faça? Você viu como é diferente? Qual foi a frustração do filho mais velho lá na parábola de Lucas 15? Você podia falar que ele era desobediente? Não. Depois, se você quiser ler lá a parábola do filho pródigo, né? Você não podia falar que ele era negligente. Ele era obediente. Você não podia falar que ele não estava do lado do pai. Pelo menos fisicamente. Você não podia falar que ele não merecia elogio. Porque quando o pai, ele fala, né? Eu sempre estou contigo e eu faço tudo que o Senhor me pede. O pai não falou que era mentira. Amém? Mas o Senhor não me deu um cabrito sequer. Aí vem esse teu filho aí, tu manda matar o bezerro cevado. Por mim era carne, né? Era um gaúcho, não pode ser, né? Fez uma churrascada para ele, né? Para mim isso não dá nem uns pés de galinha sapicada. Hã? Nem um pescoço de galinha o Senhor não me dá. Mas filho, tu tá sempre comigo. O que é meu é teu. Tipo assim, ó, tu podia pegar a hora que fosse. Né? Mas ele estava frustrado, tipo assim, ó, eu faço tudo direitinho, eu sou muito obediente, mas não tenho realização. A palavra fala no Salmo 100, né? Servir ao Senhor com alegria. Né? Então, é ter prazer. Não, mas aí quando o relacionamento com Deus é só faça isso, faça aquilo, seja assim, seja assado. Deus falou para Dani, né, nos teens, nos jovens, não fica dando listinha para os jovens. Prega Jesus para eles. E aí, como eu faço na igreja, eles têm em cima do altar, né? Aí a pessoa se apaixona por Jesus e fala, e o que ele quer que eu faça? Bom, agora eu vou te falar, tu tem que fazer assim, dessa maneira, amém? Já não é mais a obediência pela obediência, mas a obediência que pela lei. E isso é o jeito bíblico, já falei para você, né? Mas se nós falar que Deus é bom, as pessoas vão errar e vão aprontar, vão fazer coisa errada. Não, irmãos, já falei para você aqui, pega a Bíblia. Bíblia não é coach, é Bíblia. Né? Adão e Eva, lá em Gênesis 3, não só comeram o fruto proibido, né? Porque duvidaram o quê? Que Deus era bom. Porque eles podiam botar a mão e comer o fruto a qualquer momento. Mas quando eles começaram pela serpente, né? Colocar a dúvida se ele era bom, eles pecaram. Então não é, lembra que eu pregava semana retrasada, né? É a bondade de Deus que me leva a arrependimento. Então, claro que tem regra, claro que tem mandamentos, irmãos, com certeza. Mas a vida com Deus não é só isso. Não é só fazer, lista. Não tem satisfação nisso. Amém? É andar com Deus. É um relacionamento com Deus. Como eu falei, pega o Novo Testamento, está cheio de mandamento. Mas por que eles não estão em listas? É até mais fácil nos decorar, né? Não, está um pouco numa carta, um pouco no outra, um pouco na outra, um pouco aqui. Mas mais de 60% da Bíblia é o que, irmãos? São narrativas. Deus prefere contar histórias do que mandar. É o jeito que ele escreveu a Bíblia dele. É mais histórias do que ordens. Deus prefere contar histórias do que mandar. Amém? Isso aqui é muito forte, né? Senhor, faz-me ouvir a tua benignidade pela manhã.
pois em ti eu confio, né? Aí depois vem, faze-me saber o caminho que devo seguir. Primeiro vem o amor, depois, né? Olha que coisa linda isso aqui, né? Irmãos, isso aqui vai virar uma mensagem muito bonita, a hora que Deus quiser. O que mais que nós vimos lá em Lucas, irmãos? Já vou terminar daqui a pouquinho, né? Que ele estava o quê? Ouvindo e estava o quê? Interrogando ou perguntando, na verdade. É o que eu falei. Não é a pergunta pela pergunta. A pessoa que pergunta, não produz nada. Senão não leva a nada, né? Não. É a curiosidade. E me conta mais. Ou seja, ele queria se aprofundar. E eu acho que o versículo que fala sobre isso é bem conhecido. E se não conhece, vai conhecer. Deuteronômio 29. Falei que você anda na Bíblia hoje? Deuteronômio 29. É bem conhecido esse versículo. Deuteronômio 29. Vai falar assim, as coisas encobertas são para o Senhor. Como assim, pastor? Como é que Deus é um só? Sim. Mas como Ele é Pai, Filho e Espírito Santo, não são três deuses, mas é um só em três pessoas, que um não é o outro, mas todos são um. Irmão, não me pergunte. Eu sei que a Bíblia fala isso e deixa quieto. As coisas encobertas são para o Senhor. Tem tudo, né? Como eu falei, por que a Bíblia não conta, pastor, a infância de Jesus? Não que não é importante, né? Mas para a salvação não tem nada relevante. É que ele não quer. Mas aí, né? Aí você viu uma outra especulação, né? Não, ele foi, como menino, ele foi para a Índia aprender com os filósofos. Jesus fazia passarinho de barro, soprava e virava passarinho. Jesus, uma vez, um gurizão bateu nele, mandou o guri ficar cego. Eita! Outra hora o judiou dele, matou o guri. Aí foi José e Maria lá, deram uma bronca, ele teve que trazer o guri de volta. Ei, que coisa bonita! Essas besteiras você encontra nos apócrifos, né? Para que isso, irmão? Fica com a Bíblia. Pastor, o que aconteceu na infância de Jesus? Não sei. Mas eu não sei, né? Então, tem coisa que nós vamos perguntar no céu. As coisas encobertas pertencem ao Senhor. Onde a Bíblia cala, nós calamos. Nós podemos especular e dar nossa opinião, mas nunca ensinar para os outros como uma verdade. Olha, irmão, eu acho, né? Pode ser que eu chutei ele no ângulo, estou viajando aqui, né? Mas fica com a Bíblia, não fica filosofando difícil, fica com a palavra, né? Uma informação, outra arqueológica, talvez um costume, é legal saber, mas, né? Está escondeu. Então, as coisas encobertas são para o Senhor, nosso Deus. Porém, as reveladas são para nós e para nossos. Tu recebe, tu passa adiante as reveladas, amém? Para sempre, para cumprirmos todas as palavras dessa lei. Então tu recebe, tu passa o quê? Adiante. Então o filho recebeu do pai, ou seja, o pai aprendeu primeiro e ele recebeu e foi o quê? Passando adiante. Então é essa curiosidade santa, né, de você querer mais. Você vê que é assim que eu prego. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Beleza, glória a Deus, isso basta. Mas eu já sou diferente. Mas por que ele é a verdade? Né? Aí você começa a meditar. O que seria a vida? O que seria, né, esse caminho? O que a Bíblia fala sobre isso? Bom, você começa a se aprofundar, né? Você começa a ir atrás, você começa a ver versículos e vai pegando concordância e vai se aprofundando, amém? Né? E aquilo ali é uma aula que Deus vai te dando, como eu falei, né? Eu respeito quem faz isso, mas tem como hoje eu estou falando, mas tem pregador que vai aqui, vai ali, amém, respeita, é o jeito dele, mas eu fico com a minha fonte, desde que eu me converti, né? Que é Jesus, claro, mas a fonte que o missionário faz, amém? E eu procuro, porque é o ministério que Deus me deu, né? Ele pega um versículo e fica ali. Às vezes, mal e uma onda na Bíblia, né? Hoje eu estou lendo bastante, mas ele fica ali, fica comendo. E vai. E essa palavra aqui, e vai.
E vai. Os grandes pregadores da antiguidade, os Calvino, o Lutero, às vezes eles faziam livros, às vezes de uma palavra. Sabe o que eles pegavam o versículo e pregavam palavra por palavra? Palavra por palavra. Que coisa linda isso, né? Aí talvez assim, os preguiçosos, né? Pra que tudo isso? A letra mata. Ai, que besteira. Aí é o cara que não afia o machado. Depois tá sofrendo, não sabe por quê, né? Não, vamos afiar. Tem aquela curiosidade santa pela palavra, tem aquele prazer pela Bíblia. Como eu falei, a Bíblia não vai mudar, ela vai ser a mesma até o fim da tua vida. Então, você vai pegando versículos, você vai decorando e vai aprendendo. Eu não sou contra. Quem vai para um lado, vai para o outro, não sou contra, tá? Embora eu estou pregando assim hoje, mas eu prefiro ficar paradinho. Vamos comer, o que mais? Limpei o prato, nada, pode botar mais umas 3 porções aí. Amém? Aí você dá para as pessoas assim, brother, onde é que tira tudo isso? Eu pergunto, e por que não tira tudo isso? Né? A palavra fala que é revelado, pertence a nossos pais, depois passa para os filhos, amém? É isso aí. Se os pais só comem besteira, o que o filho vai comer? Vai comer salada, brócolis, vai comer besteira também? Pois é. A não ser que depois que o filho cresça e começa a ver todo mundo morrendo de diabetes, infarto, todo mundo trevado pela má alimentação, o que ele vai fazer? Eu vou começar a me cuidar a partir de agora. Amém? É isso aí. Então, os filhos são o que os pais dão para eles comer. A mesma coisa é espiritualmente falando, amém? Dá besteira para o povo vai ser um povo besteirento. Né? Agora, dá comida, eles vão ficar exigentes, não vão mais engolir qualquer coisa. Eles querem Bíblia. Para de trovar fiado, prega a palavra. A não ser que essa história aí, né, tenha a ver com a pregação, fecha a boca, pastor. Prega a Bíblia, prega a palavra. Amém? Glória a Deus. Esse não embucha nem dá congestão. Amém? Você vai abrir lá em Provérbios capítulo 20. Hoje está na minha hora já. Oi, Jesus. Provérbios 20. Enquanto isso, a André vai colocar ali Lucas 2:47. Você vai abrir em Provérbios 20. Ele fala sobre ouvir, né? Isso. E aqui, ó, eu vou ler para você Lucas. Bota rapidinho, André. Bota Lucas aí. Quando eu estou com pressa, trava. Que legal, né? Ô, Jesus amado. Isso, agora sim. Olha só o que fala. E todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. Então ele já era diferente, né? Quando eu perguntava, ele já dava uma aula ali também, naquilo que ele já sabia, né? Mas isso não invalida o fato que ele estava aqui aprendendo. Então, ok? É a profundidade. Agora, bota para nós aí Provérbios 20, versículo 5. Eu falei, olha só o que fala, né? Provérbios 20, versículo 5. Como águas profundas é o conselho no coração do homem, mas o homem de inteligência o tirará para... Mas eu nunca vi na Bíblia alguém se converter e ficar burro. Ai, que horror, pastor. Burro. Eu vi que na Bíblia Deus fez Salomão sábio e inteligente. Se depois ele se desviou, o problema não é meu, é dele. Eu vi na Bíblia que Deus deu para Daniel e os 3 amigos dele sabedoria e inteligência. Eu não vi na Bíblia ninguém se converter e ficar burro. Mas Jesus falou que os filhos das trevas são mais ágeis. Sim, porque eles vão e botam a cara e fazem. E os filhos de Deus, às vezes, da luz, né? Tem tudo nas mãos e são preguiçosos. Mas daí não é culpa da, né? É eles que são preguiçosos. Porque o quê? É como um profundo. Mas o homem, tira para fora. Principalmente o pessoal mais antigo aí, né? Os que às vezes já morou na roça, né? Onde talvez tiveram que cavar uma hora um poço. Tava água lá. Tinha algum proveito?
alguém teve que fazer lá, né? Descobrir, às vezes errou a primeira, né? Até que chegou ao QI, cavou. Aí começou. Hoje em dia, a maioria tem água encanada, graças, né? Mas o pessoal mais do interior sabe. Daí vai lá o QI e tira, né? E naquele tempo o poço era assim. Não, era o lugar das pessoas, geralmente eram as mulheres, né? Os homens iam para o campo trabalhar no pesado, né? As mulheres ficavam em casa, então elas iam buscar água, né? Então, elas iam lá e tiravam naquele poço, amém? Mas se aquele poço não fosse cavado, só tinha terra. Estava ali todo o potencial para fazer bem para as pessoas. Mas ninguém desfrutava, por quê? Porque não cavaram, amém, glória a Deus. Mas agora está ali o poço. Como eu falei, naquele tempo não tinha água encanada como hoje, né? Mas o quê? Alguém tinha que ir e tirar daquele poço. Aí aquela água tinha o quê? Serventia para as pessoas, amém? Né? Então tira para fora, né? Tira para fora a inteligência, tira para fora o conselho. Eu falei, às vezes a pessoa pode ser até analfabeto, mas tem a sabedoria de Deus. Quando abre a boca na palavra, né? Dá um ensinamento para aquele filho ali, né? Talvez até saiba mais das coisas dessa vida, mas tá tudo desgraçado, né? E aí a mãe dá aquele conselho, o pai dá aquele conselho na palavra, e aquela pessoa se converte, né? E Deus abençoa, porque sabe tirar o que para fora. E terminando, vamos voltar lá, irmãos. O versículo, volta lá para Lucas agora. Isso. Não sei se eu vou voltar de tarde aqui, mas o pessoal conseguiu de pregar. Acho que é o Braga, vai fazer de noite, né? Tá lá na reunião com a noiva. Depois vai vir aqui. Lucas 2. Volta lá para Lucas 2. Eu vou terminar aqui, tá, moço? Isso aqui eu não ia pregar hoje, mas eu vou pregar. Lucas 2. Olha só o que fala aqui, Lucas 2, versículo 48, amém? E quando viram, Lucas 2, 48. E quando viram, maravilharam-se e disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis vós que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que diz. Depois você pode ler o resto, né? Fala que depois ele foi para casa e era obediente, amém? Então ele falou assim: por que vocês estão me procurando? Vocês não sabiam que me convém tratar dos negócios do meu pai? É como se ele falasse: devia ter vindo aqui o primeiro lugar, devia ter vindo aqui. Vocês acham que eu vou estar onde, pai e mãe? Conhecendo Jerusalém? Jogando bolita, jogando bola aí pelas quebradas? É aqui que eu vou estar. Como assim? Por que ansiedade? Vocês não sabiam que eu estaria aqui? Eu tenho que tratar os negócios do meu pai. Amém? Eu já tinha uma profundidade, viu como ele já sabia que ele era filho de Deus, não encarnado, né? Então ele já sabia, mas tipo assim, ele tinha um propósito, né? Talvez outros momentos ele foi para passear, mas ele teve um propósito. Ou seja, eu sei para aquilo que o pai me enviou. Desde pequeno, com 12 anos, eu já sabia. Foi para isso que eu vim e é isso que eu vou dedicar a minha vida, né? E glória a Deus que depois ele falou na cruz: está consumado. Então ele tratou dos negócios do pai. Que negócio é esse, pastor? A nossa salvação. E para encerrar, agora eu prometo que nós vamos fazer o último versículo e eu vou fazer uma oração. E também, se não fosse, eu continuava, né? Mas já está na hora. Coloca para nós ali, primeira carta aos Coríntios 9. Eu não tenho costume de andar tanto assim na Bíblia, né, moço? Mas se Deus está mandando fazer isso hoje, eu vou deixar eu fazer. Em nome de Jesus. Por isso que eu gosto de me aprofundar, pegar o porquê de cada, né? Mas se Deus está me guiando assim, amém. Coríntios 9, olha só, versículo 24, vai falar assim, ó. 1 Coríntios 9, 24, vai falar assim, ó. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que alcance. O importante é participar. Isso é a frescura das Olimpíadas, meu amor. A Bíblia fala: corra de tal maneira que você alcance. A Bíblia fala: você não foi chamado para ser figurante, para fazer número,
para ganhar prêmio de participação. Você tem que correr de tal maneira que você alcance. Amém? Olha só, né? E vai falar o quê? E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Ele faz uma dieta de acordo com o corpo, né? Até hoje é assim, na verdade, né? Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, os famosos louros da vitória, né? Nós, porém, uma incorruptível. O cara é um maratonista. A dieta, a vida dele, tudo vai ser regrada para gerar resistência. Amém? Quem tem mais resistência? O corredor de 100 metros ou o maratonista? Toda a vida o maratonista. Agora o mais famoso é o Bolt, tem outros, né? Mas o que eles fazem, irmãos? Eles já treinam mais aquela explosão. Pá! Não é verdade? Por quê? Porque uma corrida já fala de 100 metros. Que é quem chega ao quê? Primeiro. Não é verdade? Não estou falando bullying com ninguém, né? Mas é complicado você botar uma pessoa de 1,30 m para jogar basquete, né? Não estou falando bullying com ninguém, tá bom? Não vem morder minha canela aqui, né? Geralmente o que é uma pessoa, não sei nem quanto seria o padrão, né? Mas a pessoa geralmente o quê? O quê, moço? Agora bota alguém naquelas coisas raras, né? A mais famosa foi a Darino dos Santos, né? Até minha parente, né? Você vai botar um grandalhão de 2 metros? É 1,80 m? Consegue. Mas de verdade aqui, por ser menorzinho, né? E faz aquilo que nós tentamos já quebra a perna, é o primeiro pulo, né? Eita! Então tem o corpo e o condicionamento, na verdade, então ele fala assim, ele se prepara. Então você tem que fazer isso aqui para se preparar. Não tem prêmio de consolação. É importante participar, não é nada, é chegar naquilo que Deus quer que eu chegue. Amém? E vai falar aqui agora assim, 26. Pois eu assim corro, não como uma coisa incerta. Eu tenho um alvo onde eu quero chegar, né? E assim combato, não como batendo no ar. Tipo assim, eu tenho um inimigo, entendo, né? E quem é o primeiro inimigo dele? Ele mesmo, Antes subjugo o meu corpo e eu reduzo a servidão. Para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar o quê? Reprovado, né? Então já ouviu aquela coisa? Você não tem que ser melhor do que ninguém, mas tem que ser melhor do que você mesmo. De uma certa forma, é verdade, não é verdade? Eu vou procurar ser o quê? Melhor do que eu mesmo. Cada dia, um pouco mais, um pouco mais. E se eu estiver num lugar onde eu me destaco, onde eu sou melhor que os outros, glória a Deus, também não vou me gloriar, porque aquele que se exalta é humilhado. Amém? Então, temos que entender qual é o nosso chamado, para que Deus chamou a gente, qual é a nossa função. Direção ao ponto, para que eu sirvo, amém? Eu falei, eu amo pregar e ensinar, não é duas coisas, não é a mesma coisa. Uma coisa é pregar, outra coisa eu amo ensinar, porque é o meu jeito. Eu amo, é assim que eu funciono, é assim que eu sou e eu não vou mudar, a não ser para melhorar, né? Eu amo isso. E outro talvez já não, né? Já vai se destacar na música, amém? Talvez não prega tão bem assim, mas é uma pessoa de Jesus. Mas toca um instrumento assim, tem uma voz abrindo. Amém. É o dom dele. Qual é o mais importante, pastor? Os dois são importantes. Foi Deus que deu. Amém? Então, é essa qualificação. Então, nós vamos parar aqui, né? Antes de encerrar. Então, em primeiro lugar, irmãos, o quê? Ele estava no templo. Então, tem que cuidar do ambiente que você vai, né? E o que você frequenta. O que mais? Ele estava, né? Ali no meio dos doutores. Amém? É procurar aprender com quem está melhor do que eu. Não se afaca uma espada, um tesouro, tem que ter atrito, né? Que mais? Ele estava o quê? Ouvindo, né? Não é só fazer, é ouvir, aprender a conhecer Deus, depois eu vou servir. Que mais? Ele estava questionando, perguntando, mas não é a pergunta. Às vezes a pessoa começa a fazer pergunta, mas tu quer chegar aonde com isso? Às vezes não, às vezes é só curiosidade por curiosidade. Não, então não adianta nada, né? Não, tem que ter um foco. Amém? E ele estava respondendo, né? Não é você ter o conhecimento e não cavar o poço. Aqui tem um poço, mas eu tenho... E por que não cavaram ainda? Né? Pronto, cavou o poço. O poço está cavado. Vai lá tirar água. Você só vai ter utilidade de se usar, amém?
E que mais? E ele estava no negócio do meu pai, né? Então tem que ter um propósito, né? Qual é o meu propósito? Meu propósito, pastor? É o meu propósito. Deus pode mudar? Deus pode mudar. Falar não ou pode confirmar e fazer o quê? Melhor, mas nós temos que ter planos também, amém? Não, os mais íntimos se conta só para Jesus. E para tua esposa, para o teu esposo, né? E outros deu, amém? Falei, a gente tem que cuidar muito com essa exposição na rede social. Tem pessoa que não frita o ovo sem postar na rede social. Quando começa muito essas injeções de saco, mas eu boto lá, deixar de seguir. Pronto. Eu não tenho paciência para essas coisas. Né? Mas de vez em quando a pessoa olha aqui, eu fiz um bolo, deu certo, amém. Entendeu? Mas digo assim, tem pessoa que é tudo na internet, irmãos. Estou indo para o mercado. O que me interessa? Estou voltando do mercado. O que me interessa? Estou entrando no carro. O que interessa? Estou lendo a Bíblia. O que me interessa? Mas eu vou lá, ó, deixar de seguir. Pronto. Não me interessa isso. Põe uma coisa útil lá. Então, quer dizer, tem que cuidar com essa exposição em nome de Jesus. Amém? Vou parar aqui. Deus abençoe você de casa. Cuidado, irmão.